O Décio, em determinados balés, quem sabe, ele não tem ideia nenhuma do que ele vai fazer de figurino. Alguns já vêm com uma ideia. Então, eu vou fazer por exemplo, um pássaro, ele vai ter asas, não vai ter asas, enfim. Então, na criação para figurino, já vem mais ou menos uma encomenda do que o coreógrafo pede. O Décio sempre pede algo parecido, ele já te dá uma noção do que ele quer para aquela cena. Mesmo porque tem um momento da criação que você vai assistindo as coisas em partes, né? As coisas vão se unir no fim. Então você não sabe se aquela história tem a ver com a outra, que se liga. Então, os figurinos também, tem várias coisas que às vezes você cria, aí existem umas ligações que não dá para você usar, porque não dá tempo de troca do figurino, aí você tem que adaptar uma outra coisa para de repente dar o tempo do balé acontecer sem você estar tolhendo o balé com seus figurinos. O que eu poderia falar sobre figurino para dança, é que trabalhado no estágio me deu uma outra noção de figurino. Mesmo para trabalhar em teatro, ou cinema, ou televisão, eu tenho uma linguagem de figurinos mais leves, uma linguagem de figurinos que de repente eu não fico tolhendo as pessoas de se movimentarem em cena. Então tem gente que faz os figurinos que a pessoa não consegue levantar o braço, não consegue, enfim, se mover direito. Agora, acho que em todas as manifestações artísticas, o artista tem que se mover, tanto no teatro quanto na dança. E esse figurino tem que ser uma coisa que torne leve isso, sabe? Deixe a coisa agir. Sobre os figurinistas do estágio, eu acho que quem mais fez figurinos para o estágio foi o Márcio Tadeu, né? E o Márcio Tadeu, ele tem uma linguagem muito próxima à linguagem do estágio. É uma linguagem também brasileira, também mambembe, e também com esse conteúdo todo que o mambembe do estágio tem. Não é um mambembe que sai por aí, não é pobrezinho, é muito rico culturalmente, mas é mambembe às vezes visualmente. Então o Márcio, ele sabe traduzir isso muito bem. Em todos os trabalhos que eu vi dele com o estágio foram assim. O Clodovil, que fez o Quarupi. Então imaginar o Clodovil, por que será que ele pôs aqueles macacões de trabalhadores nos bailarinos, né? E depois que no último momento só do balé eles viram índios. Então existe essa troca no Quarupi, que esses índios que estariam ali, esses sobreviventes dessa selva, enfim, poderia estar em qualquer outra selva de pedra que seria a cidade. Então poderiam ser os trabalhadores. Então, aí que eu acho que está a genialidade do figurinista, né? Já prestando a minha homenagem ao Clodovil pelo Quarupi, porque de repente ele já dá uma noção do que era a intenção do coreógrafo ali, usando esses macacões de operário, né?